Eu defendo que a mentoria certa, ela tem que servir primeiro o mentor e depois o mentorado. O que eu vejo as pessoas fazendo? Criando modelos de mentoria porque viram fulano, viram Beltrano, viram não sei quem. Ah, tem que isso, tem que ter aquilo. Tem... Aí eu boto um monte de tem que, sendo que não tem que nada. Tem que ter o cliente feliz. E muitas vezes o cliente feliz ele não depende de um método. Ele depende de escuta. Muitas vezes o mentorado só quer ser ouvido. E antes de começar esse podcast, eu queria te dar um recado. De a cada 10 empresas, 8 contratam prestadores de serviço para a sua operação. Isso mesmo, provavelmente a sua empresa também adere a esse tipo de modalidade. E é por isso que a gente criou o Contrata PJ, um sistema de gestão de prestadores de serviço para mitigar riscos trabalhistas e aumentar a eficiência do seu time, seja ele RH, jurídico ou financeiro. Saiba que você pode ter um sistema muito robusto por apenas R$ 29,90. Isso mesmo. A partir de R$ 29,90 você já tem acesso a esse sistema que pode mudar o jogo do seu negócio. Não deixe de verificar aqui no descritivo do nosso site ou através desse QR Code. Dito isso, vamos ao podcast. Meus queridos amigos e amigas do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou com o mentor dos mentores, Vitor Damasio. Muito prazer. Que bom que você veio, cara. Feliz demais de estar aqui, grato pelo convite. E esse termo mentor dos mentores pode trazer algum tipo de dúvida nas pessoas. Ah, mentor dos mentores. Na verdade, mentor dos mentores é porque eu mentoro quem mentora. Eu dou mentoria para quem quer criar, vender, entregar, escalar suas mentorias. Ser pago pelo que sabe, não só pelo que faz. E o que sempre me chamou muito a atenção nos seus conteúdos é... Todo mundo chama de Damasio, né? Uhum. O que me chamou muita atenção nos seus conteúdos foi a forma como você entendeu o mercado de mentores e consultores que precisavam de direcionamento, mas que muitas vezes eles não conseguiam perceber que eles precisavam disso. Por que eu digo isso? Eu tenho uma empresa de consultoria e já passou diversos mentores e consultores na minha própria consultoria que eu entrei e que eu já tive contato, mas muitos deles não sabiam como dar um próximo passo para poder criar produtos que tivessem mais escala, né? Uhum. Mas também no mercado eu não via ninguém falando para esses caras, porque em tese esses caras deveriam saber, mas eles podem não saber, né? Porque eles também têm um negócio. Uhum. Eu nem sei se aqui no Brasil tem um cara que conseguiu tanta escala e conseguiu explicar tão bem quanto você. Mas, dito isso, cara, como é que veio a ideia de mentorar mentores? Como é que veio a ideia do negócio, cara? Para mim foi super natural. Eu tô nesse mercado desde 2012. A minha formação nada tem a ver com marketing. Eu me formei em Direito na FRJ, aqui no Rio de Janeiro. Mas eu não era apaixonado pelo Direito. Ali eu não me senti em casa. Eu não escolhi o Direito. A minha família me deixou muito livre para escolher qualquer profissão. Direito, Engenharia ou Medicina. E aí Medicina eu não ia ter coragem necessária. Engenharia não ia ser bom com números da forma que tem que ser. Meio que sobrou o Direito. Então... eu fiz Direito, me formei na FRJ, passei na prova da ordem, mas, cara, aquilo não mexia comigo, eu não me encontrava ali. E ainda na faculdade, eu conheci o mundo das vendas. E eu vi que aquilo ali era um caminho para eu construir uma realidade diferente para mim. Eu não venho de uma família rica, e eu sabia que se eu tivesse que enriquecer, seria por minha própria conta. Então, eu encontrei o mundo das vendas, não tive resultado e comecei a procurar saídas para vender, não para conhecidos, mas para vender para desconhecidos usando a internet. Então, em 2012, eu comprei o curso do Érico Rocha, sabe o Érico? Sim. Comprei o curso dele lá atrás, fui da primeira turma, nem era forma de lançamento na época, e aquilo deu certo para mim. Eu não tinha no que plugar, porque eu não tinha um negócio meu, e aí eu fiz uma parceria com o meu professor de guitarra. Então, a gente fez o primeiro curso de guitarra online, em 2012. Hoje você bota o seu e-mail, sua senha, você entra lá numa área de membros, bonita, todo mundo já comprou um curso online. Mas em 2012, 14 anos atrás, ninguém tinha feito isso. Difícil. Então, certamente foi o primeiro do Brasil, talvez o primeiro do mundo no nicho de guitarra. Porque a gente só tinha revistinha no jornaleiro, tinha alguns DVDs, mas curso online não tinha. Então, deu muito certo. E aí eu virei um dos cases de sucesso do Fórmula de Lançamento. Então, o Érico, no lançamento, falava de mim. Funciona até para guitarra. O Vitor Damasio fez. E ele nem é o guitarrista, é uma outra pessoa. Então, isso acabou me dando um posicionamento nesse mercado do internet marketing. Isso foi muito bom. E aí eu comecei como um afiliado do Érico. Ele me chamou para vender o Fórmula e ganhar uma comissão de R$1.000 por venda. Já foi 4.000, 5.000, 6.000 e ele me pagava 1.000 ou 1.500 por venda que eu fazia. Então na primeira turma eu vendi 8, depois 30, depois 134.
E para a pessoa comprar com o meu link, eu oferecia 1 hora de mentoria comigo, 1 hora de consultoria individual, e eu dava acesso a um grupo do Facebook. Por causa das mentorias individuais, eu me tornei mentor. E por causa do grupo do Facebook, eu aprendi a liderar em grupo. Às vezes o cara é muito bom em consultoria 1 a 1 e não é bom em grupo. Às vezes o cara consegue tocar um grupo, mas não é bom no 1 a 1. Por causa dessas centenas de horas que eu fiz, eu acabei ficando bom. Eu digo que o mentor, ele é alguém que conseguiu algum tipo de resultado e ele ensina quem ainda não chegou naquele lugar. Boa. Então, eu não era referência em marketing, eu não era formado em marketing, mas eu fiz a turma 0 de alguém que estava fazendo a turma 1 ou 2 e estava precisando de ajuda. Então, eu estendi a mão. Eu falo que o mentor, ele não tem que ser o número 1, muito menos fingir ou mentir que é o número 1. Basta que ele esteja alguns passos à frente de quem ele quer ajudar. E eu estava alguns passos à frente. Eu comecei a ajudar essas pessoas. Nas primeiras 10 consultorias, eu não sabia o que eu estava fazendo. Quando eu cheguei nas 100 consultorias, aí eu já achava que sabia o que estava fazendo. Quando eu cheguei em 200, eu vi que eu não sabia. E nas 300, eu já estava confiante de novo. Então, nada que você faça 300 vezes com consistência e melhorando, né? Realmente cuidando daquilo ali, você não fica bom, né? Então, depois de fazer literalmente centenas de horas individuais, com negócios diferentes, adquirindo repertório em áreas diferentes, cara, eu fiquei bom naquilo. Então, aí que nasceu o Vitor Mentor. O grupo me ajudou a mentorar em grupo, porque a vitória de um autorizava a vitória do outro. Eu sou muito a favor disso. Até hoje, quando me procuram para mentoria individual, eu desvendo a mentoria individual e falo, cara, entra no grupo, é mais barato e é melhor. Por que é melhor? Porque ele tem um momento ali individual comigo, mas outras pessoas escutando. E aí ele pode presenciar, ele pode testemunhar os meus outros momentos individuais com outras pessoas, só que ele pode escutar. Mentoria em grupo nada mais é do que uma sequência de várias mentorias pequenas individuais que outros podem ouvir. E várias vezes o maior salto da pessoa não é com a dúvida dele, é com a dúvida do outro, que ele não seria nem capaz de conceber. É a dúvida que você não sabe perguntar que te leva para o próximo nível. As pessoas ficam sem dormir por causa de uma dúvida do nível delas. Se o mentor tira a dúvida, a pessoa fica feliz. Só que no dia seguinte ela fica com outra dúvida do mesmo nível. Porque o que faz ela mudar de nível é estar exposto a uma sala que tem uma dúvida de outro nível. E aí essa dúvida faz o cara subir. O cara não é capaz de fazer a pergunta que vai levar ele para outro nível. Todas as vezes que eu dei um salto de 10x, e quando eu falo de 10x, é 10x mesmo. Meu melhor ano eu fiz 20 milhões, mas eu lembro de ter feito 2 milhões, eu lembro de ter feito 200 mil, eu lembro de ter feito 20 mil, e eu lembro de fazer 2 mil no ano, quando a minha madrinha me dava R$200 de mesada. Então, de 2 mil por ano para 20 mil, para 200 mil, para 2 milhões, para 20 milhões... Poxa, foram mais saltos de 10x do que a maioria das pessoas comuns vivem numa vida. E esses saltos de 10x que eu dei nunca foram por causa de uma dúvida minha que o mentor respondeu. Sempre foram porque eu estava numa sala e aí surgiu uma pergunta que eu não poderia fazer. Mas eu estava na sala e eu escutei. E aquela pergunta me levou para um próximo nível. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. Eu sou professor, eu gosto muito disso. Eu comecei a estudar muito essa parte de comunidades, né? E aí eu peguei alguns estudos que dizem basicamente o seguinte: para você aprender, você tem, na verdade, algumas frentes de aprendizado, né? Que é leitura, material visual, e aí Escutar você tem também. escuta, e você tem até a parte de ensinar, que você aprende. Muito, né? Mas ensinar é talvez o momento onde você mais aprende, mas nem todo mundo chega lá. É verdade. Porque as pessoas não querem ser professores ou mentores, mas todo mundo tem que evoluir a um nível muito alto. E o nível antes de lecionar é conversar. Capacidade conversacional. E essa capacidade conversacional tem 7 vezes mais poder do que a leitura. Uau, eu não sabia disso, cara. Ele é 7 vezes maior do que a leitura. E todo o conteúdo expositivo, que é aquele conteúdo que você basicamente escuta ou vê, ele tem normalmente um período onde você aprende mais e uma queda muito abrupta depois de 7 a 8 anos da tua vida profissional. Então imagina um cara que, você que está escutando a gente, que estudou 7 anos da tua vida. Provavelmente, se você já está no 7º, no 8º ano, você já começa a entrar num curso e sentir que você está aprendendo muito pouco. Aonde que você consegue esticar essa régua? Conversas. Conversa. Uau. E conversa é? Mentoria, mastermind, comunidade. Clubes, né? Clubes. Então, se tu quer aprender mais... Se você está no início de carreira, talvez realmente não seja o momento de estar numa mentoria ou, sei lá, com qualquer pessoa. Mas se tu já está pelo menos com 5, 6, 7 anos de vida profissional...
Faz muito sentido isso, cara. Muito bom isso, cara. Você tem que estar no Mastermind, porque você não vai aprender De outra forma. de outra forma. Você vai até aprender, mas é 1%, é 2%. É muito basal aquele aprendizado. Você precisa entrar no Mastermind. Por isso que, na minha opinião, os Masterminds cresceram muito. Porque eles são necessários para a evolução profissional da pessoa. Amigo, se você tiver a fonte disso, eu vou querer, porque isso é muito óbvio e eu sei no sentido de experimentar. De forma empírica, eu vivo isso, eu sou isso. Sim. Mas eu não sabia que a conversa conseguiria reter 7 vezes mais do que a leitura. Eu sinto isso, eu percebo isso, mas eu não sabia que isso era algo estudado. Eu sabia que ensinar coloca o cara num próximo nível de retenção de conhecimento, porque só dele estudar algo para ensinar, mesmo que ele não ensine, já é o suficiente. Sim. Só que eu não estava presente pelo fato de que a conversa de algo é 7 vezes melhor do que a leitura, e faz muito sentido, cara. Vai. E por isso que eu invisto mais de R$1 milhão por ano todos os anos em cursos, mentorias e masterminds para ter esse tipo de troca. Não só no Brasil, mas fora também. Você, inclusive, foi ou participou do... Esqueci o nome daquele cara do Instagram. Tem alguns. Hormose, sim. Eu sou mentorado do Hormose. Caraca. Eu tô na mentoria dele já no 2º ciclo. Sei lá, Renovei agora. Você é o único brasileiro. Não sei se tem outro brasileiro. Existem outros brasileiros. Inclusive tem gente no time dele que é brasileiro. É mesmo? É. Pá, mas deve ter o quê? 5? Não sei. Tem 2 caras que são brasileiros e que trabalham com ele no time dele. E depois, além de mim, tem 2 caras que estavam lá na mentoria, um já saiu, mas realmente é uma minoria, cara. E eu fui o único brasileiro que fui pra Vegas no evento de lançamento dele. Ele fez mais de 100 milhões, 105 milhões de dólares em 72 horas no lançamento dele. E eu participei como top afiliado e ele mencionou meu nome na live como um dos top 50 afiliados que mais contribuiu com o lançamento. E pra mim foi uma oportunidade de aprendizado fora do comum mesmo. Caraca, foi algo cara, incrível bizarro. mesmo. E entrou pro Guinness Book, cara. Aquela live ali foi algo realmente incrível, que a gente nunca viu. Foi o lançamento do 3º livro dele lá, o Money Models, e bateu Harry Potter, bateu tudo. Bateu recorde. Caraca, que bizarro. Foi animal, cara. Então, interessante. Além de você mentorar os seus mentorados, você também, obviamente, tem a humildade intelectual de também buscar Com certeza. mentores. Eu sou né, mentor excelente. Só que mentor precisa de mentores. Eu sou um mentor excelente, mas eu sou ainda melhor mentorado do que eu sou mentor. Eu sou um excelente mentorado. Eu sou realmente fascinado por isso. Porque eu construí meu negócio, cara. Eu já faturei mais de 100 milhões por causa de mentorias, cara, que eu contratei e continuo contratando. Que maneiro. Como é que funciona, então, o teu business na prática? Vamos destrinchar agora. O que você vende especificamente? Curso, é a comunidade? Você tem... Como é que é a tua esteirazinha? Conta pra gente. Eu tenho um programa chamado Vida de Mentor. É um programa de 5 encontros. Tá. Criar, vender, entregar, escalar. No primeiro encontro, todo mundo sai com a sua primeira ou sua próxima mentoria criada. Eu falo primeira ou próxima porque lá eu aceito o cara que está do zero absoluto, o advogado que quer fazer a primeira mentoria para advogados, o engenheiro, o dentista, o médico, sei lá, qualquer profissão, o desenhista, qualquer pessoa que vai fazer a primeira mentoria. Ou eu pego o cara que já é mentor e quer se aprimorar. Porque às vezes o cara fez a mentoria da própria cabeça dele. Eu pergunto, você está seguindo algum método? Ele, não, é minha vida, tudo que eu fiz. Tá, a sua vida é o que você vai ensinar. Mas você tem algum método para ensinar? Ah, não, eu estou fazendo da minha cabeça. Falei, cara, então faz o Vida de Mentor. Então, no primeiro encontro, ele sai com a primeira ou a próxima mentoria dele criada. Às vezes, só um ajuste que ele precisa, ou às vezes ele tem que redesenhar do zero, ou ele vai começar da forma certa. Tem mentoria que é de início, meio e fim, que é de transferência de conhecimento. Tem mentoria que é continuada, sobre maestria, sobre o cara ficar cada vez melhor naquilo que ele faz. Então, tem começo, mas não tem fim, porque o cara pode renovar várias e várias vezes, porque é sobre ele ser cada vez melhor. Por exemplo, a autoescola, você faz uma vez, você passa na autoescola. Ninguém quer repetir a autoescola. Deus me livre. Mas você pode fazer aula para ser um piloto cada vez melhor. O piloto, ele tem o treinador dele. Sim, com então, a cada ano, ele continua se aperfeiçoando. Mas a autoescola ele fez uma vez. Então, existem mentorias que são de início, meio e fim, que habilitam a pessoa como uma autoescola. E existem mentorias ou masterminds que são acompanhamentos continuados que não tem fim. É sobre cada ano a pessoa crescer, cada ano a pessoa ser melhor. Então, no primeiro encontro, todo mundo sai com a primeira ou a próxima mentoria criada. No segundo, a gente mergulha nos processos de venda para vender mentoria. Eu desbanco alguns dos mitos do mercado, eu evidencio algumas das armadilhas do mercado. Uma delas é a sessão estratégica, que eu vejo as pessoas perdendo muito tempo, fazendo calls de 1 hora
pro cliente ficar apaixonado, querendo comprar, e aí você fala o preço e ele não pode pagar. E aí você ainda fica decepcionado porque você perdeu uma hora com um cara que não vai comprar, mas você não falou o preço para ele antes. Na esperança de não falando o preço, aumentar a sua conversão, e de fato aumenta. Só que muitas vezes você perde uma hora com alguém que vai adorar o seu papo, vai querer muito estar dentro do seu programa e não vai poder. Então eu vejo que uma das coisas que mais mata os mentores iniciantes é perder tempo com sessão estratégica com um cliente não ideal. Caramba. Isso é algo que dá pra mergulhar, né? Você dá pra fazer um duplo clique e falar só disso. Você acha que esse é um dos principais... Eu tenho certeza. Uma das principais diferenças de por que os meus alunos vão melhor. Porque, por exemplo, se você tem 10 pessoas interessadas, se você não fala o preço, digamos que 8 pessoas preencham o formulário. E aí você vai fazer a call com esses 8. 2 vão dar no show. É assim que funciona. Já marcou com alguém? Alguém te furou? Deu bolo? Sim. Acontece. Aí você vai falar com os 6 caras, vai ficar 1 hora com cada um e vai vender pra quantos? 1, 2. 1, 2. Vamos dizer 2. Tá. Só que você ficou 6 horas para vender 2 tickets. No processo que eu ensino vários processos, mas o que eu mais gosto é o processo de aplicação, de inversão de polaridade. Na sessão estratégica você não fala o preço e você fala com qualquer um ali que parece qualificado. No meu processo eu falo o preço. O Vida de Mentor, por exemplo, custa 30 mil. E ali, uma das perguntas do formulário é: participação no programa Vida de Mentor requer um investimento de 30 mil. Você tem capacidade financeira de fazer esse investimento? Sim ou não? Eu ainda posso botar sim à vista, em 30 mil, ou sim parcelado, em 12 de 2.900 e pouco, ou não tem. Então eu coloco o preço. Ah, mas Vitor, o preço não afugenta a pessoa? Alguém que poderia comprar, deixa de comprar porque fica com medo, porque você não mostrou valor? Sim, afugenta. E eu quero que afugente, porque eu não posso perder tempo com um cliente que não vai comprar. Então, das 10 pessoas interessadas, talvez 8 preencham o formulário, só que dessas 8, talvez 3 digam sim para o valor. As outras vão dizer não. Ah, 30 mil eu não posso pagar. Aí 3 vão dizer que sim. Aí você vai falar com esses 3. Só que esses 3 já sabem o preço e já disseram sim. Então, ao invés de você gastar 1 hora com eles, você vai gastar 20 minutos, 15 minutos, no máximo 30. Então, em média, 20 minutos. Então, você vai ficar 1 hora para falar com os 3 e dos 3, 1 vai comprar. Eu prefiro gastar 1 hora para vender para 1 do que gastar 6 horas para vender para 2. Então, o cara que caminha pela sessão estratégica, ele vende mais. Só que ele sofre 6 horas para fazer 2 vendas, ou seja, 3 horas para fazer uma venda. O cara que segue o meu método, ele vai usar 1 hora para fazer uma venda e só vai falar com o cliente que sabe o preço. Cara, faz muito sentido, porém me... Pode trocar, irmão, à vontade. À vontade, por favor. Uma pergunta. Mas eu não teria que ser muito relevante ao ponto de ter que botar o preço antes do cara ver meu valor? Não. E eu vou explicar por quê. Por quê? Eu tenho um pouco mais de 300 mentorados ativos. Tá. Se eu fosse mais relevante, eu poderia ter 600, né? Se eu fosse menos relevante, eu teria 150. Então, para o meu nível de relevância, nesse formato e processo de venda, eu tenho 300 mentorados. Mas eu podia ter 30 ou eu podia ter 3. Percebe? Existe aquela linha de adoção de produto, que certamente você conhece, dos tal dos Early Adopters. Sim. Quando eu fiz o Vida de Mentor, isso foi 2020, a gente agora em 2026 está na turma 24, salvo engano, na altura da gravação desse podcast. Mas na turma 0 do Vida de Mentor, eu falei, gente, estou criando um programa sobre criar, vender, entregar, escalar mentorias. Eu não tenho conteúdo programático, eu não sei como vai funcionar. São 5 encontros. 1, criação. 2, venda. 3, entrega. 4, escala. 5º, coringa. Tudo que não couber nesses 4, ou que vocês perguntarem e eu não souber responder, eu boto no 5º encontro. Eu falava assim. Qual que é o escopo? Não sei. Qual que é o resultado? Não sei. É minha primeira turma, minha turma 0. E quem comprar a turma 0 vai pagar metade e vai ganhar a turma 1. A turma 1 vai ser muito melhor, porque aí eu vou saber o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Então, olha o que eu fiz. Eu intencionalmente usei linguagem vaga. Eu falei, é um experimento, é um esboço, é uma folha em branco, é um tubo de ensaio. Por que eu uso esses termos? Para o cara que é analítico, para o cara que precisa de uma planilha para avaliar tudo que tem de bom. Esses caras são bons clientes. Só que eles não são bons para a turma 0. A turma 0 é o cara que não precisa de muita explicação. Ei, vou fazer a primeira turma do Vida de Mentor. Bora? Bora. Nem sei o que é. Posso pagar? Posso. É tanto. Vamos? Vamos. E eu defendo que todo mundo que vai fazer a primeira mentoria tem que ter na sua primeira turma esse cara do oba-oba. Não é sobre convencer, porque nem você está convencido, pô. A primeira mentoria, o mentor tem dúvida.
Então, como que eu trato com a dúvida do mentor? Eu vou fazer ele fingir que está seguro? Eu vou fazer ele emular ou simular que ele sabe o que está fazendo? Não. Eu falo para ele falar a verdade. Você sabe o que está fazendo? O cara fala, não, eu estou inseguro. Eu falei, então tu vai falar. Gente, eu não sei o que eu estou fazendo. Há 10 anos eu sou executivo. E eu vou ensinar como que você pode mandar bem no cargo de liderança. Mas eu não sei mentorar, é minha primeira vez. Então o cara traz a verdade para frente. E aí sempre vai ter um número de pessoas que vai ter interesse nisso. Vai ter gente que vai comprar isso, assim? Indubitavelmente, inquestionavelmente, é exatamente isso que eu faço. Por causa da curva de adoção de qualquer produto, os early adopters, eles não precisam de prova, eles não precisam de muita coisa, eles só precisam estar na mesma vibe. Então, na primeira turma 0, teve uma menina que falou, Vitor, eu não tenho como comprar assim. O que eu falei para ela? Compra a turma 1. Na turma 1 eu vou saber exatamente o que é o programa e você pode entrar. Só que vai custar o dobro do preço. Mas você já era você, né? Ah, sim, eu já era eu. Mas em que momento que eu passei então a ser eu? E sim, é uma verdade. Cara, já que você falou isso, essa é uma objeção que eu tenho que matar. Cara, eu tenho 700 mil seguidores, eu faturei mais de 100 milhões, eu visitei mais de 50 países. Ah, você já é você. É uma objeção que eu tenho que matar todo o tempo. Mas em algum momento eu não fui, né? Tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Se eu tenho hoje mais de 300 mentorados, eu já tive 4. E antes de ter 4, eu tive o Bruno, meu primeiro mentorado. Naquela altura eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, cara. E eu mentoro os meus mentorados a viver o Bruno deles. O Bruno não precisou de muita explicação. É isso que eu mostro para a pessoa. A sua confiança. Eu tenho uma confiança hoje absoluta no meu programa, mas ela só veio depois de prova. Só que a prova eu só posso gerar fazendo. Eu só posso fazer em volume se antes eu fiz de forma limitada. E eu só posso fazer de forma limitada se antes eu faço 1. Só que esse 1 não precisa de muita coisa. Vender 1 é muito mais simples, cara, do que vender 10. Sim. Só que o sucesso do 1 gera o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E para matar essa objeção, eu criei um perfil em inglês. Eu tenho meu perfil com mais de 700 mil seguidores. Segue aí, @VictorDamasioOficial. Cuidado que eu vou te vender. Se for esperto, vai comprar. @VictorDamasioOficial. Meus melhores compram de mim. Cara, eu fiz um perfil em inglês. E lá eu tenho 300 seguidores. Não é 300 mil, não. 300. E eu tenho 8 clientes pagantes. Em inglês. Em inglês. Americanos, que não falam português. Por que eu fiz isso? Porque o meu cliente médio no Brasil tem menos de 700 mil seguidores. Mas ele tem mais de 300. O cara tem 1.000, ele tem 2.000. E o que eu falo pra ele? Se você teve uma vida suficientemente interessante, se você é bom no que faz, e ser bom não é substituível, não é negociável, se o cara não é bom, ele não pode ser mentor. Perfeito. Para ele ser mentor, ele tem que ter notório saber na área, ele tem que ter experiência, ele tem que ter alguma relevância. Ele tem que ser o melhor do mercado? Não. Mas ele tem que estar alguns passos à frente de quem ele quer mentorar. Então, o cara que é médico há 5 anos pode ser mentor? Pode. Ele vai mentorar o recém-formado, não é isso? Sim. Então, 2 médicos que estão formados há 10 anos, os 2 podem ser mentores? Podem. Um segue exatamente o que eu falo e tem muito resultado. Outro segue exatamente o que eu falo e não tem nada de resultado, ou quase nada. Qual a diferença entre eles? O quanto plantou. Um deles foi em seminários, fez pós, ele escreveu artigos, ele participa de comunidades, grupos, vai em eventos, ele reúne a galera, ele troca com outros médicos. O outro, bicho do mato, fica na caverna dele, só quer saber do paciente, não fala com outros médicos. Os 2 vão seguir exatamente o que eu falo para criar uma mentoria. Qual que vai dar certo? O que plantou mais. Então eu ensino o cara a colher. Mas ele vai colher de acordo com o quanto ele plantou na vida dele. Se ele não plantou, eu vou ensinar ele a plantar. Pegou essa? Mas leva um tempo para você colher o que você vai plantar. Então, para o cara criar a primeira mentoria dele, ele vai vender para demanda reprimida. Ah, é tráfego pago? Não, não é tráfego pago. Eu ensino tráfego pago? Sim, lá na frente no programa. Mas a primeira mentoria ele vai vender para alguém que ele já conhece. Não é no tráfego pago, é no WhatsApp. É alguém que ele já conheceu pessoalmente, já apertou a mão. Ele tem o contato dessa pessoa. Eu falo para ele fazer uma lista de 10 nomes na cabeça dele e oferecer para os 10. Tá entendendo? Não é o post, não é o conteúdo. O cara pode nunca ter feito o Instagram. O cara, sem Instagram, ele vende mentoria. Ele entra em contato com 10 pessoas que já admiram, já veem ele como referência, já ligam para ele para tirar dúvidas, já perguntam algo para ele e falam, ó, tô pensando em criar uma mentoria. XYZ. Vou ensinar isso, isso, isso. Como eu consegui tal e tal coisa. Você tem interesse? Ou você conhece alguém que tem interesse? Aí a pessoa vai indicar alguém ou vai falar, não, eu mesmo tenho interesse. Então é assim que tu vende a primeira mentoria. Se você não tem certeza, como é que você vai fingir que você tem certeza? Você vai falar, ó, eu não sei direito o que eu tô fazendo, mas vamos construir junto? Então, os termos, construir junto, esboço, tubo de ensaio, em inglês a gente fala guinea pig, né? É o porquinho da Índia, que é um experimento. E, como eu ensino pra gente séria, eu falo, você precisa desse dinheiro?
E a maioria deles não. É o médico que já está indo bem, é o dentista que está indo bem, é o engenheiro que está indo bem, é o executivo que está indo bem, é o advogado que está indo bem. O cara está indo bem. E ele não quer ser mais um charlatão da internet. Então o que eu falo para ele? Você vai ter uma garantia, mas você não vai oferecer para o cliente a garantia. A garantia é para você. Se no meio do processo você achar que não está transformando, que não está ajudando, que não está contribuindo, devolve o dinheiro do cara. Fala, olha, eu achei que ia dar certo, pelo visto a gente não está indo para um caminho bom, toma teu dinheiro de volta, vamos seguir só amigo. E teve gente que já apertou esse botão, cara. Tem gente que não serve para mentorar. Ou tem gente que só não gosta de mentorar. Mas tem gente que está 1, 2, 3 anos pensando, será que eu devo mentorar ou não? Então a minha dica, o meu conselho, a minha mentoria para essa pessoa é, faz direito, oferece, cobra, mas saiba que você tem a carta da manga da garantia. Se você achar que não está agregando, a qualquer momento, você pode parar e falar, amigo, toma o dinheiro de volta, vamos seguir, amigo. Porque isso tira o medo do cara. Sim. Então, tem gente que fala do fake it until you make it. É o cara fingir que é uma coisa até que ele consiga chegar lá. Pra mim isso é uma palhaçada sem tamanho. Isso é mentir, não é? O que eu acredito? Eu acredito no act as if. Haja como se. Haja como se já fosse. Então, cara, eu tô criando essa mentoria. Eu quero entregar esse resultado. Eu acredito que eu vou gerar. Se acontecer de não gerar, irmão, devolve o dinheiro pra pessoa e volta no tempo pra como era antes, cara. Eu já devolvi dinheiro de alguns mentorados. Se eu acho que não tá fazendo sentido... É melhor, né? Muito melhor, porque eu tô construindo uma história, cara. E aí você tem um programa Vida de Mentor. Isso. Eu tava falando dos modos, né? Fala dos modos. Criação, cria mentoria. Venda, eu ensino a vender. E por que é importante, cara? Sessão estratégica vende mais. Quando eu falo preço, eu vendo menos. Só que o cara não precisa de 100 mentorados, ele precisa de 1, né? Sim. Então é melhor ele vender pro cara menos exigente e conseguir algum tipo de resultado. E ele constrói o próximo a partir daquele case. Tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Então, criação já foi, venda já foi. Aí eu ensino a entregar. Entregar de uma forma que ele consiga gerar valor para o cliente e que o cliente queira continuar com ele. Eu tenho cliente que está comigo 2 anos, 4 anos, 6 anos, 12 anos. Eu tenho clientes que estão comigo no 12º ano do meu programa. Só dá para fazer isso entregando bem. O cara vender uma mentoria cheio de promessa, na internet tem cheio de gente. Mas vender a segunda mentoria, você só consegue se você entregar direito. Então tem um mentorado meu, o Fábio Vale. Ele fez uma mentoria para ilustradores. Ele cobrou 5 mil, fez 50 mil na primeira turma. 50 mil. Já pagou o programa. Vida de mentor é 30 mil. Então, na primeira turma, ele fez 10 vendas de 5 mil reais. Ele fez 50 mil. Só que 6 meses depois, 8 dos 10 pagaram de novo a ele. O meu tesão está muito mais nesses 8 dos 10 do que os primeiros 10. Os primeiros 10 pode ser sorte, pode ser porque falam um script que funciona e meu script funciona. Mas os 8 não foi porque eu ensinei ele a vender, foi porque eu ensinei ele a entregar. Então, os meus mentores, eles entregam. Então lá eu ensino o cara a entregar de forma que o cliente fique realmente transformado e que queira mais. E o mais importante, uma entrega que seja ecológica para o mentor. Tem um monte de gente entregando mentoria que o cliente fica satisfeito e o mentor fica exausto. O cliente fica super feliz e o mentor fica esgotado e mata a mentoria. Eu tenho um grande mentor, fiquei no grupo dele por muitos anos. Ele tocou o grupo dele por 15 anos, ele já tem uma idade mais avançada. Ele matou o grupo dele. O último encontro agora, eu não ia. Eu falei que não ia. Ele mandou uma mensagem e falou, Vitor, eu quero que você venha. Esse é o último encontro. Eu estou descontinuando o grupo. Eu mudei minha agenda, eu fui e vivi lá o último encontro. Por que foi o último encontro? Porque ele tinha uma entrega que era não ecológica. O cliente estava feliz, tanto é que eu estava anos lá e seguiria renovando por anos. Mas para ele não estava bom. Então, eu defendo que a mentoria certa, ela tem que servir primeiro o mentor e depois o mentorado. O que eu vejo as pessoas fazendo? Criando modelos de mentoria porque viram um fulano, viram um beltrano, viram não sei quem. Ah, tem que isso, tem que ter aquilo. Tem... Aí bota um monte de tem que, sendo que não tem que nada. Tem que ter o cliente feliz. E muitas vezes o cliente feliz, ele não depende de um método. Ele depende de escuta. Muitas vezes o mentorado só quer ser ouvido. E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transferum, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transferum é a solução de pagamentos que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transferum, não deixe de acessar www.transferum.com.br. Cara, eu tô passando por isso e isso. O que você faria? E tem mentor que não tem essa coragem de criar a folha em branco para trocar. Então ensina o cara a entregar de uma forma que seja
até menos exigente do lado do mentor e que seja mais ecológica para os dois, para o mentor e para o mentorado. Que dê para o mentorado o que ele quer, mas sem tornar exausto o mentor, sem matar o mentor, cara. Entendi. Então, com 1 ou 2 horas a cada 15 dias, o cara consegue tocar um negócio de mentoria que faça 1 milhão. Então, etapas. Criar, vender, entregar. E aí vem o módulo de escala, que eu até falo pra galera não assistir. Falo, cara, só assiste o quarto se você quiser ter 100 mentorados ou mais. Aqui eu falo de ferramenta. Aqui eu falo de time. Eu tenho um time de 30 pessoas. Aqui eu falo de tráfego, de como aumentar o impacto. Aqui sim, eu vou falar de ter audiência grande. Mas esse módulo é opcional. Vários dos meus clientes eles não querem fazer 1 milhão por mês como eu faço. Querem fazer 10 mil a mais, 20 mil a mais. Para fazer 10, 20 mil a mais por mês, o cara não precisa de time, não precisa de software, não precisa de ferramenta de nada. Ele mesmo emite a nota, ele mesmo bota a pessoa no grupo e glória a Deus. Então o quarto módulo é escala e é opcional, só se o cara quiser ser um mentor escalado mesmo. E é tudo online, imagina? 100% online. Gravado? Não. Eu entrego ao vivo. Você entrega ao vivo? Sim, são 5 encontros. Criação, venda, entrega e escala. O de escala, eu começo o encontro e passo pro meu time. É até simbólico isso, porque aqui eu falo de time, e aí eu deixo o meu time falar de time. Pra mostrar pra eles que eles podem ter uma entrega que não depende só deles. E aí o quinto encontro é a formatura. Lembra que eu chamei de Coringa antes? Hoje, depois de fazer 20 vezes, eu já tenho segurança nisso. E não é mais Coringa, porque o programa agora tem o material didático, tem o livro que ele recebe, tem o caderno de exercício. Hoje é um programa que para de pé. Na turma 0 eu não sabia o que estava fazendo. Agora na turma 20 e pouco eu sei. Então o quinto encontro é uma formatura. O que eu faço na formatura? Entrego eles pro mundo para viver a vida deles e vendo o próximo passo. Porque tudo tem um próximo passo. Sim. Então, depois que ele faz o Vida de Mentor, ele pode seguir no meu programa de aceleração de mentoria, que o objetivo é fazer 1 milhão em 1 ano. Ou se ele já faz mais de 7 dígitos, ele pode ir para o Master, que é o programa de quem já faz mais de 1 milhão por ano. Legal. Então, tua esteira principal é o Viver de Mentoria. Vida de Mentor. Vida de Mentor, perdão. 4 vezes ao ano a gente faz um lançamento para o Vida de Mentor. A pessoa entra e, obviamente, depois você tem outros produtos. Esse teu segundo produto é o quê? Programa de aceleração de mentoria. Custa 12 de 5 ou 50 mil à vista. O objetivo é fazer 1 milhão no ano. Não é a promessa, é o objetivo. Qual é a diferença? O objetivo é esse. Quando ele faz 1 milhão no ano, ele está apto a subir para o próximo. Mas se ele não faz, ele pode levar 2 anos. Eu tenho cliente que levou 3 anos. Tem cliente que desiste antes de chegar lá. Mas vários conseguem já no primeiro ano fazer 1 milhão. Porque 1 milhão com mentoria não é bicho de 7 cabeças. Não. São 100 vendas de 10 mil. 50 vendas de 20 mil. Se o cara cobrar 50 mil, são 20 vendas. Se o cara cobrar 100 mil, são 10 vendas. Então, 5 mil, que é o ticket mais barato que alguém deveria cobrar para uma mentoria, independentemente do nicho, se o cara fizer 200 vendas, ele já faz 1 milhão. Então, o objetivo é fazer isso no ano. Então, a gente quebra, a gente cria meta, a gente acompanha o processo, mês a mês, semana a semana. Todos os dias tem lá troca no grupo. Então, nesse grupo, 2 vezes por mês eu entro ao vivo. Eu fico lá 4 horas tirando a dúvida da galera. Tem várias mentorias no mercado que você não tem acesso ao mentor. Cara, eu sou um mentor que mentora. Tem um monte de cursinho sabor mentoria, né? Sim. Cara, o meu programa não é mentoria. O cara é mentorado por mim. Eu sei o nome da pessoa, eu cuido da pessoa, eu acompanho a pessoa. Então, o objetivo desse programa é o cara chegar no 1 milhão por ano. E eu enalteço a galera que consegue em 1 ano. Mas eu não escondo a galera que levou 3 anos. Pelo contrário. Quando o cliente leva 3 anos e faz 1 milhão, eu celebro esse cara mais do que o estrela. Porque, vamos lá, o cara é advogado há 20 anos. O cara, ele já tem muito sucesso no offline. E aí ele vai e faz algo no online, ele está construindo um sucesso que ele construiu antes. É quase que escolher o melhor cavalo de corrida. Ele vai vencer, irmão. Comigo ou sem mim, né? Sim. Mas mesmo assim, tem alguns caras que são estrelas nas suas áreas e têm humildade de comprar de mim porque sabe que eu vou dar uma boa prática, um conselho, uma coisa que vai ajudar. Mas o meu cliente médio não faz 1 milhão em 1 ano. Então, é muito importante ele entender, cara, que ele deve continuar. Tem gente que acaba 1 ano, o cara não fez 1 milhão, fez 100 mil. E fala, eu não fiz 1 milhão, vou sair. Pra mim, ele é burro. Porque na profissão dele, pra ele fazer 100 mil, quanto tempo leva? Quanto tempo leva? Não sei, mas... O advogado pelo fazer menos 100 mil. Vou dar uns 3, 4, 5 anos. Você tá ignorando a formação, né? Porque, por exemplo, um advogado... depois de formado. Mas aí, porque, por exemplo, o cara advogado para fazer os primeiros 100 mil, pô, leva um tempo. Só que ele eu só fiz o primeiro... Eu sou advogado. Eu fiz direito na FRJ, passei na OAB.
Eu não fiz 100 mil com direito porque eu saí logo disso, né? Mesmo me formando, mesmo Você pagando... gastou 5 anos ali. São 5 anos. O primeiro direito, o primeiro dinheiro com direito, eu fiz no 7º período. Porque aí eu fiz um estágio remunerado. Eu ganhei R$ 400 na Justiça Federal, irmão. Justo. Você tá entendendo? Foram 4 anos. Aí o cara fica 1 ano comigo, faz 100 mil e fala, eu não fiz 1 milhão, vou sair. Pô, pra mim é loucura. Loucura. O cara investe 5 mil por mês no meu programa. Custos extras, marginal. Tráfego, não precisa investir. Time, não precisa. Até 1 milhão o cara vai sozinho. De verdade mesmo. Ele pode ter alguém se ele quiser. E eu digo quando contratar, quanto contratar por quanto, quando, tudo. Mas ele sozinho ele faz 1 milhão. De verdade mesmo. Mas, normalmente não leva 1 ano. Leva 2, 3. Então, quando eu tenho os cases dos meus clientes que levam 3 anos, ao invés de eu esconder e ficar só enaltecendo quem faz em 1 ano, porque vários fazem, eu gosto de edificar o cara que fica 3. Porque, cara, você acompanha vários empreendedores. Talvez a maior habilidade seja não desistir. Sim. E quando o cara faz 1 milhão, ninguém pergunta. Ah, levou quanto tempo para fazer 1 milhão? 3 anos? 5 anos? Qual a diferença? Então, eu busco instalar neles essa mentalidade de continuar. Qual é, no teu ponto de vista, a maior oportunidade que você vê no mercado de cursos e mentorias que o cara que quer dar, ele acaba não praticando, assim? O que você vê que é, cara, meio no-brainer e o cara deveria estar fazendo isso, mas meio que ninguém olha e faz? Entre quem já tem mentoria ou quem não tem? Porque entre quem não tem, a resposta é muito óbvia, que é ter. E não é brincadeira. Eu vejo várias pessoas que estão muito bem. Vou dar um exemplo. Dr. André Vinícius. Ele é ginecologista. Se procurar no Instagram dele, o cara tem muitos seguidores, ele é muito hypado, ele é referência na área, lista de espera, já cobra um valor alto. Cara, ter uma mentoria é algo muito poderoso. Só que ele fez a mentoria dele, ele faturou mais de 1 milhão com a mentoria dele e matou a mentoria dele. Ele falou, cara, não vale a pena, porque na minha prática médica eu já faturo bastante. Então, talvez seja melhor só continuar com o que eu tô fazendo. Não faz sentido pra eu seguir nesse formato, porque dá trabalho, é uma coisa nova. Só que eu fiz ele colocar em perspectiva. Pô, pra fazer 1 milhão com medicina, quanto tempo que você levou? Cara, e mentoria, não é muito menos? Será que se você deixar o tempo acontecer, isso pode superar uma coisa e outra? Pegou? Peguei. Quando ele fez a primeira mentoria dele, ele fez com entregas individuais, ele fez da própria cabeça sem saber o que estava fazendo, ele não era cliente meu. E teve... E eu tô falando disso aqui, e eu falei o nome dele, porque isso é público. Ele gravou o VDcast comigo. Eu tenho muito cuidado, muito zelo com os dados e resultados dos meus clientes. Então, ele gravou um episódio no VDcast e ele falou isso. Então, olha que interessante. Teve entrega de mentoria dele, mesmo ele faturando alto, que ele ofereceu entregas individuais. E ele fez 8 entregas, faltavam mais 2 só. E teve cliente que, mesmo faltando só 2, ele preferiu devolver o dinheiro na íntegra do que fazer os outros 2 encontros. Porque ele estava de saco cheio do formato que ele fez. E para ele, tempo vale muito. Então, porque ele fez errado, custou muito caro ter que devolver o dinheiro de algumas pessoas. Mas ele não estava mais com saco. Lembra que eu falei que a mentoria tem que servir o mentor? Cara, a gente criou um outro formato, um ticket maior, prometendo menos. Muito mais leve. Agora ele está faturando muito mais e não tem encontro individual, porque não precisa ter. Então agora ele está faturando muito mais e agora está ecológico, entendeu? Então um erro comum, não ter a mentoria. Porque quando o advogado começa uma mentoria, ele vai faturar muito mais na prática jurídica dele do que na mentoria. Só que ele está comparando o primeiro ano como mentor com o 10º ano dele como advogado. É injusto, cara. Então, um erro que eu vejo é tratar a sua prática de mentoria como um puxadinho. Pô, o médico, para escolher lá, ele é médico, mas para fazer a clínica dele, ele escolheu o ponto, ele escolheu o arquiteto, ele opinou no ponto, ele treinou a secretária, ele teve um cuidado, né? Para ele poder sentar e atender o paciente. Na mentoria, eles falam, eu quero alguém que faça tudo, irmão. Tu contratou alguém para fazer tudo do teu consultório? Não existe isso, simplesmente não existe. E faz muita diferença mentoria e curso? Faz, pô. Faz. Você é especializado em mentoria. Se eu quiser dar um curso, é uma outra pegada. Ou não, é próximo? Eu me especializei em mentoria. Eu faço milhões com curso também. Qual que é a diferença de curso e mentoria? Na minha visão, tá? Nada é escrito em pedra, né? Não tem nada... Existe muito curso sabor mentoria, né? Uhum. Os caras falam que é mentoria, mas na verdade é um curso. Tá, Vitor, o que é a diferença de curso e mentoria? Essa definição não é minha, é de um mentorado meu chamado Bruno Gimenez, grande amigo meu. Ele fala, curso é ping, mentoria é ping-pong. Então, um curso você compra, você tem acesso ao curso, é tipo um livro em vídeo.
você consome aquilo ali e lida com isso. Se eu pegar um livro de 8 capítulos e transformar em 8 vídeos, eu tenho um curso em vídeo do livro, sim. Eu posso cobrar 10 vezes mais. Um livro custa R$50, o curso pode custar 500. Se eu pegar os 8 capítulos do livro que viram 8 módulos de um curso e transformar em 8 encontros ao vivo de mentoria dos mesmos temas, eu posso cobrar 5 mil. Porque pessoas diferentes pagam valores diferentes pelo mesmo conteúdo em formato diferente. Qual a diferença? O encontro, ele vai expor, ele vai ouvir e ele vai construir em cima do que o cara falou. Uma coisa que me veio à mente aqui é o seguinte, muita gente tenta fazer curso e depois uma mentoria. Isso faz sentido? Faz. Faz. É um caminho. Eu acredito no oposto. Eu acredito em criar uma mentoria e depois um curso. Por quê? Por quê? Lembra do lance dos early adopters? Uhum. Hoje, se você comprar um curso, você espera que tipo de gravação? Qual que é a qualidade que tem que ser? Honestamente, quando eu vejo um curso, eu espero que seja muito alta, porque tem muito no mercado. Existe uma exigência quanto à parte técnica, não tem? Existe. Amigo, olha só. Tem uma TV aqui. Cara, tem um cenário. Tem 2 luzes. Tem duas abertas aqui. 3 câmeras. Cara, tem um monitor. Tem seres humanos trabalhando. Ali atrás. Irmão, mas numa mentoria... É você... Tu abre o teu celular, às vezes, e entrega. Porque o cara da mentoria, ele paga 10 vezes mais, mas ele não exige 10 vezes mais. Ele é 10 vezes mais de boa. Então ele tá interessado na troca. E a troca não interessa se o fundo tá bonito ou não, porque é vivo, irmão. Você pegou um ponto muito legal. Tipo, a gente tá num estúdio, a gente faz esse podcast há, sei lá, 7 anos. Eu não posso entregar nada menos que isso. Não pode. Não posso. Isso é verdade. Pro cara querer me escutar. Isso. Né, pra gente ser relevante pro pessoal lá. Isso. Se eu sentar hoje num bar, se o conteúdo for muito foda, a galera gostar muito da gente, ele até escuta. Mas muita gente que talvez não seja tão próxima não vai nem levar em consideração. Realmente, Isso. por isso. O curso é isso também, né? Só que se o cara puder ter a pergunta dele respondida por você, ele não tá nem aí se for no banheiro, irmão. Boa. Se você tá no evento, o cara no banheiro te faz uma pergunta. É assim ou não é assim? É assim. Então, o que acontece? As pessoas acham que... Eu tenho lá, o maestria é R$1.000 por ano. A mentoria é 60 mil por ano. O Mastermind é 120 mil por ano. Quando eu mostro a minha esteira, as pessoas falam, já entendi, vou modelar. Aí eles começam pelo maestria. E quebram. Porque primeiro eu criei o Mastermind. Com a demanda do Mastermind, que ou não podia pagar, ou não estava no momento de pagar, porque não era o ICP, eu criei a mentoria. E 3 anos depois, cerca de 3 anos depois, eu criei o maestria por R$1.000, R$12,97. Para democratizar o acesso ao meu conhecimento. Então, primeiro eu comecei o ticket maior e depois eu fui derramando embaixo. Quando a pessoa olha, 120, 60 mil, já sei, vou modelar. Começa pelo 1.000. O cara não consegue. Não dá. Porque é difícil fazer a conta fechar, cara. Com um produto de ticket baixo. Começar com curso e depois ir para a mentoria é possível. Mas se você começar com a mentoria e cobrar 5 mil, com os primeiros 10 clientes você já faz 50 mil. 10 clientes você consegue no teu Instagram, no teu WhatsApp, nos seus amigos. Beleza? Para tu fazer 10 mil, tu tem que fazer 2 vendas. 2 vendas, você sabe o nome de 5 pessoas, você oferece para 5, você fechou 2. Só que para fazer 10 mil com curso, cara, de R$500, são 20 vezes. Não sei nem fazer conta. É curso pra caramba, irmão, que tu vai ter que vender. É difícil. E tem mais. Se você vende primeiro a mentoria, na mentoria você tem um momento expositivo e depois você tem um momento de troca e tira dúvidas. Se você gravar o momento expositivo e colocar numa área de membros, esse é o seu curso. Se você entregar uma mentoria bem entregue, o subproduto dela, a derivação daquilo ali, a gravação de cortes, pode compor a área de membros do seu curso. Por outro lado, se você gastar um tempão fazendo o seu curso, talvez você não tenha tempo de focar nos clientes da mentoria. Certo. Pegou? Peguei, faz muito sentido. Hoje, aí eu vou te fazer perguntas que são dúvidas que estão me surgindo aqui. Eu vejo ambos os casos. Eu vejo pessoas que têm temas e que extrapolam cursos para masterminds. Eu vejo também os mentores que levam algum conteúdo mais especializado para um determinado público e que também tem mastermind. Para você, qual é a diferença de ambos? E não sei se você vê mais valor em um ou outro. Eu queria entender um pouco disso. Você até... Vou conseguir tentar dar um contexto um pouco melhor. Vamos pegar, por exemplo, o G4, que a gente faz parte. O G4, eu não entendo ali como mentoria. São cursos e depois tem uma comunidade que eles vendem. Não sei se é uma mentoria ou não.
Mas é uma coisa mais genérica, falar para todo mundo. Eu acho que dentro de mentoria, você, por exemplo, é um médico que vai ensinar médicos. Você normalmente é um, sei lá, um químico que vai ensinar químicos, né? Você é um mentor que vai ensinar mentores. Você tem um perfil mais direcionado. Eu acho que é um pouco diferente do curso. E aí a pergunta que eu queria te fazer é, primeiro, é diferente? E o que eles se diferenciam? E como é que é o caminho de um de outro? Eles são similares, são diferentes? Porque agora é uma pergunta até muito pessoal mesmo, porque eu fiquei pensando, cara, mas olha só, muita gente tenta fazer curso. Não, peraí, mas esse cara não está fazendo curso, ele está fazendo mentoria. E aí, talvez ele não deveria estar fazendo curso, deveria estar fazendo mentoria. Não, mas o outro, ele quer ser mentor. Pô, mas não é... Ele não é mentor, ele na verdade está querendo ensinar algo muito mais amplo, que até tem seu valor, mas é um curso ali mesmo. Me confundiu tudo isso. Tá. Você fez antes a distinção, a pergunta de o que é curso e o que é mentoria. Eu trouxe o lance do ping e ping-pong. Essa parte deu check? Deu check. Se eu entendi certo, você está perguntando agora a diferença então de uma mentoria para um master? É. Eu vou trazer a minha definição. E nenhuma dessas definições está escrita em pedra. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma legislação ou algum tipo de regulamento do que faz uma mentoria ser uma mentoria, ou a partir de tal preço, então é um master, ou menos do que isso deveria ser. Não existe. Então é uma questão muito pessoal. Então eu vou dividir baseado na minha experiência do que eu entendo e como que eu organizo os meus grupos. Mentoria é algo que quem está abaixo paga para quem está acima aprender. Então, é de cima para baixo. O mentor educa, o mentor ensina, o mentor responde. O mentorado pergunta, o mentor responde. O mentorado pergunta, o mentor responde. O mentor traz um tema de casa, ele ensina. Ele aprende com alguém maior, ele derrama ali. Beleza? E um mastermind? O mentor não é mentor. Ele é um facilitador. Ele é a amálgama que reúne as pessoas. E ele pode, inclusive, não ser o mais top do grupo. No meu grupo, eu não sou o mais top. Meu melhor ano eu faturei 20 milhões. No meu grupo tem quem fature 100, tem quem fature 500, tem quem fature mais. Por que então eles me pagam? Não é pela minha mentoria neles. Eles pagam pelo ambiente de troca e de conexão. Quando você cria um master, não é sobre o mentor derramar neles, é sobre o mentor trazer a mesa. O mentor, ele é um facilitador que ele cria o espaço, o tempo e o espaço e a estrutura para as pessoas trocarem entre si. Você deu um exemplo muito bom do G4. Cara, o G4 tem valor? Você está pagando. Sim. Eu também. Eu renovei. Tem valor. Cadê o Thales? Cadê o Alfredo? Cadê o Nardon? Eles estão aqui? Não. A gente está no Class. Eles não apareceram até agora, certo? Certo. E agora aqui? Tá tendo valor nessa troca? Sim. Eu tô tendo valor, por isso eu tô aqui. Você tá aqui também. Mas eles não estão. Mas eles não criaram a mesa que conectou a gente? Sim. Então, numa mentoria, você tá lá mentorando, derramando. Num master, você deixa as pessoas trocarem entre si e o valor está na troca entre as pessoas. É um grupo de pares, é um peer group. Já uma mentoria é uma galera que tem um nível, via de regra, abaixo do mentor e o mentor está educando para trazer as pessoas o mais próximo possível do nível deles. E um curso é pegar o que você consegue, de alguma forma, tangibilizar ou produtizar do que acontece nessa troca e que caberia num livro. E aí você produtiza isso e entrega na forma de um curso para democratizar o acesso ao seu conhecimento. E aí pode ser um curso, pode ser uma newsletter, pode ser uma comunidade. Tudo por volta de R$1.000, R$2.000. Aí depois vem os cursos, 500, 1.000, 2.000, 5.000. Aí vem as mentorias, 5.000, 50.000, 100.000, 200 ou mais. Os masters, 100.000 para cima também. Faz sentido? Faz muito sentido. Tá, inclusive, me clareando várias caixinhas que eu tinha em termos de dúvidas, porque não sei se isso acontece com seus mentorados também, mas tem existe essa divisão, mas é uma linha muito tênue entre se é curso, se é mentoria, se é mastermind, se faz sentido. Posso criticar o mercado? Pode. Vamos lá. Um guru aí do mercado, quando as vendas de curso diminuíram, instruiu os seus alunos. Cara, chama de mentoria. Vai vender muito mais. Mas o que tem que mudar na entrega? Ah, não, só chama de mentoria. E aí as pessoas passaram a chamar curso de mentoria. E adivinha? Vendeu muito mais. Porque mentoria tem valor percebido maior do que curso. E aí é o que eu chamo de curso sabor mentoria. Fala que é mentoria, mas na verdade é um curso. Você já viveu isso? Comenta aí. Você comprou uma coisa chamada mentoria, só que você chegou lá. Você não tem nenhuma chance de fazer pergunta, você não fala com o seu mentor, ele não sabe o seu nome. Pra mim isso não é mentoria, pô. Pra mim isso é curso.
Boa. Da mesma forma que tem um monte de gente vendendo curso, chamando de mentoria para parecer melhor do que é, tem um monte de mentoria, que é boa mentoria, mas se chama de mastermind, para parecer que é alguma coisa super top. E não é. É um master merda. Tem um monte no mercado, cara. Um monte. Tem um monte. Cara, por que eu tô falando isso? Às vezes aparece alguém para mim. O Mastermásio, que é o meu grupo mais avançado, o faturamento mínimo é 5 milhões. Tem quem faça 10, tem quem faça 100, tem quem faça 500. Meu cliente que mais faturou foi de 400 para 500 milhões agora. E lá é um grupo realmente avançado. E às vezes vem alguém que vira e fala, Vitor, eu quero entrar no seu Mastermind. Cara, o Mastermind custa 120 mil por ano. Um monte de gente pode pagar. A barreira de entrada do meu programa não é o preço. Tem um monte de mentoria nesse preço ou até maior. Eu não limito pelo preço, eu realmente seleciono as pessoas. E aí o cara fala, tá, 120 eu posso pagar. Eu falo, mas você tem um faturamento de 5 milhões? Não, não tenho. Então não pode entrar. Aí o cara fala, mas eu quero entrar. Eu falei, cara, não pode. Entra na mentoria, que lá eu te acelero. Eu tenho um grupo só para quem faz de 1 a 5 milhões. Entra nesse grupo, custa 12 de 5, é metade do preço, é 60 ao invés de 120. E lá eu te acelero até você chegar nos 5, aí você pode subir. Aí ele, não, mas mentoria não, eu sou o nível Mastermind. Que nível Mastermind? Ficou uma impressão de que isso é um nível. Por quê? Porque o cara entrou num Master de alguém ruim e ele era o melhor deles. Então ele acha que agora é Master para cima. Sendo que muitas vezes o que ele precisava era uma mentoria. Entende? Entendo muito. Eu vou dar um exemplo, cara. Lembra que eu falei, eu tô num processo de... Eu falei da minha audiência, dos 300 no inglês? Falei pra você? Falou. Cara, antes de fazer o grupinho em inglês, que eu consegui meus 8 clientes, eu fiz um grupo em espanhol. E eu não tenho habilidade em internacionalização. Existem masterminds focados em internacionalização. Beleza? Sim. Só que tem um cara que tem uma mentoria focada em internacionalização. Cara, eu faço milhões por ano. Eu posso comprar o que eu quiser. Entre comprar um mastermind de internacionalização ou uma mentoria de internacionalização, o que você acha que eu escolhi? Mentoria. Mentoria. Por quê? Porque hoje, tá numa mesa com um monte de gente que tem alta performance naquilo, não vai me ajudar mais do que pagar um cara que é melhor do que eu naquilo para ele me levar até um certo nível. Então, acho que requer certa humildade para poder aproveitar as coisas da forma correta, cara. No jogo do internacional, eu sou um faixa branca, pô. No jogo da internacionalização, mercado Latam, eu tendo dinheiro para entrar no Master, que me convidaram, eu cheguei a ir para conhecer. Ou pagar uma mentoria, que é muito mais barata, mas que me ajuda muito mais porque é muito mais cuidadosa, é muito mais mastigada até. Pô, aqui no Class, você chega e você tem que se virar para encontrar o seu valor. Sim. Às vezes é numa troca, às vezes é numa conexão, às vezes é uma palestra, você traça uma linha, ou um fornecedor que você conhece, ou um negócio que você fecha. Já no GE, pô, tem material didático, é mastigado. O cara não precisa ser tão inteligente para conseguir o valor, porque tá mais pronto. Então, quanto mais avançado você tá, cara, menos vai ter um passo a passo do teu próximo nível. E requer uma certa humildade de você reconhecer verdadeiramente o nível que você tá. Por exemplo, eu ajudo o cara a criar, vender, entregar, escalar a mentoria. Às vezes o cara faz milhões no negócio dele. Aí ele quer entrar no meu grupo para quem faz milhões. Só que no mundo das mentorias, ele é um iniciante. Eu falo pro cara entrar no meu grupo do iniciante, se ele tiver humildade para isso. Alguns não tem, irmão. Não tem. Eu prefiro ganhar 120 ou prefiro ganhar 60? Sim. Certamente eu prefiro 120. Mas eu falo, amigo, eu sei que no teu escritório de direito você faz milhões. Mas, pô, vamos começar nesse aqui de 60. Dando certo, você paga a diferença e sobe, não é? Faz o resultado primeiro. No mercado em que as pessoas são gulosas e querem tirar o máximo de dinheiro do cliente possível, quando eles encontram alguém que tem a postura que é o extremo oposto, cara, isso é disruptivo, né? Sim. Cara, golaço, assim. Que visão diferente de alguém que conversa com pessoas que fazem isso, né? Muito... Isso é um mastermind, né? Você acaba extraindo muito material rico dessas conversas. Eu sempre me perguntei muito sobre esses gurus que acabam vendendo na internet. E, cara, muitos conseguem de fato vender muito, né? Mas eu sempre me pergunto como é que eles conseguem fazer isso, sabendo que muitas vezes o que eles entregam não é bom. Eu sei que essa é uma pergunta difícil, mas queria entender a tua opinião. Existe algo chamado impostor,
que é o cara que tá enganando. Ele tá fraudando. Ele tá realmente dando um golpe. E existe essa figura. Me diz você aí, existe alguém na sua área de atuação que não é metade do profissional que você é e que tá pagando de gostoso, de guru na internet, de mentor, sim ou não? Escreve no chat se tem ou se não tem. Cara, em toda e qualquer área do conhecimento sempre tem alguém que não é lá essas coisas, mas que tá lá ensinando. E eu falo que o problema não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Se tem alguém que é um charlatão na sua área de atuação, o cara não é nada demais, mas está na internet levando o cliente que podia ser seu, cara, o problema não é dele, o problema é seu que não se levantou. Então eu acredito de verdade que essas pessoas só estão pegando os clientes que você deveria porque você não se levantou. E é estranho confrontar assim, mas é realmente um confronto. Porque tem muita gente que é boa, cara, e que se cala. Muitas vezes porque tem algo a perder. A internet é imperada por pessoas que não têm nada a perder. O cara que não tem nada a perder, ele faz a promessa agressiva, ele faz dancinha, faz o que tiver que fazer para viralizar e vender. E o cara que é profissional de verdade, ele tem zelo, ele tem cuidado, ele tem apreço à marca, o nome dele, ele não pode fazer qualquer coisa, né? E aí acaba que ele não faz o que tem que ser feito, cara. E isso é muito triste. E muitas vezes o cara é bom, mas ele se acha um impostor. Mas quem sou eu para ensinar? Por que vão comprar de mim se podem comprar do fulano que é muito melhor? Mas eu ainda não estou pronto, tem tanta coisa que eu não sei. Para ser mentor você não tem que saber tudo, muito menos fingir que sabe tudo. Você não tem que ser o Google, nem o ChatGPT, né? Você só tem que estar alguns passos à frente da pessoa que você quer ajudar. Mas... E só um ponto. Claro. Se a pessoa sente esse medo, essa insegurança... Cara, tem gente que já falou para mim, Vitor, eu até vendi, mas depois que eu vendo eu fico pensando, será que eu estou enganando eles? Será que não era melhor eles terem comprado do fulano? Porque eu sou novo nisso e o fulano faz isso há mais tempo. O nome disso aí é síndrome do impostor. É o cara que não é um impostor pensando se ele não é um impostor. Ele vai dormir pensando, cara, será que eu fiz o certo? Será que eu devolvo o dinheiro deles? Será que eu estou enganando eles? E a boa notícia é que só não sente essa coisa, essa síndrome do impostor, o cara que é impostor. O cara que é impostor, ele não fica na dúvida se está fazendo um bom trabalho ou não. Ele sabe que ele é safado, né? Ele vai dormir, ele é psicopata, ele é doente e ele tá dando golpe nos outros mesmo. Então, se a pessoa tem essa dúvida, se ela está entregando de verdade, é só um sinal, um indicador de que ela é uma pessoa boa. Golaço. Um outro ponto também, que é muito difícil da gente não falar, é a importância da audiência, né? Porque eu sempre me pergunto, tudo isso faz muito sentido o que você está dizendo, realmente, a questão do curso, a mentoria antes, a facilidade de você mentorar antes de fazer curso, o valor percebido, é muito mais fácil de você converter. Você deu algumas dicas com relação a preço. Tá, beleza, vamos supor que, obviamente, para eu fazer isso, eu tenho que participar do programa, mas levando isso em consideração, eu não consigo não conectar o poder de ter uma audiência. Porque, por exemplo, qual é a diferença de um guru que não deu resultado para um guru que não entrega resultado e um guru que, não é guru, ele realmente entrega um bom resultado. Muitas vezes esses caras, às vezes, ficam no mesmo patamar porque esse cara conseguiu, sei lá, audiência, conseguiu fazer um melhor tráfego pago, conseguiu crescer e uma vez que ele cresceu, ele continua no topo, porque agora as pessoas já enxergam que ele, de fato, entrega alguma coisa, mas na prática, quando você vai desmembrar tudo, não entrega muita coisa, não entrega nada. E ele só chegou lá porque ele fez um bom tráfego pago, conseguiu audiência, conseguiu crescer o Instagram. A audiência tem um poder nisso, né? Como é que a gente trabalha isso? Dá para, então, você conseguir realmente ótimos resultados sem audiência, cara? Ótimos? Não, mas você consegue os primeiros. Essa é a grande distinção. A audiência é importante? Cara, a gente tem um copo de água. Como que a gente faz para ter 5? Eu posso ter 5 copos de água? Sim ou não? Sim. Como que faz? Mas pega mais copos, né? Posso ter 10? Pode. Eu posso ter 100 copos de água aqui nessa mesa? Pode. Só pagar, né? Aqui não tem 100 copos de água. Se eu pegar todos daqui não tem. Sim. Mas aí eu posso comprar Pode. 100 copos hoje? Tráfego, audiência, você compra. Você compra. Isso é uma distinção que as pessoas não entenderam ainda. Por que eu tenho 700 mil seguidores? Por quê? Porque eu comprei. Vitor Damasio comprou seguidores. Comprar seguidor é o que as pessoas fazem ali. Eu vendo 1.000 seguidores, 10 mil seguidores, 100 mil seguidores. Eles vão te dar seguidores falsos para você parecer maior do que é. Isso é imbecilidade, é burro. Além de você estar tentando enganar alguém, você está se enganando. E mais do que isso, você está matando o seu negócio. Porque vai vir um monte de lixo para você, um bando de indiano esquisito que não vai comprar. Sim. Então não faz sentido. Mas, Vitor, você acabou de falar que compra seguidores. Compro. Sabe como que eu faço? Eu faço um Reel simples. É que meu celular tá ali carregando.
O Reel é eu me apresentando. Nos últimos mais de 14 anos, eu já faturei mais de 100 milhões de reais ajudando as pessoas a empacotarem seu conhecimento na forma de um produto digital. Se você quiser aprender a criar, vender, entregar e escalar a sua mentoria, eu posso te ajudar. Se você quiser ser pago pelo seu conhecimento e não só pelo que você faz, toca aqui na tela, começa a me seguir e me manda uma mensagem. Cara, foi a melhor mensagem que eu podia fazer? Não, eu já devo ter feito melhor. Mas foi suficientemente boa para alguém que vê essa mensagem me seguir? Aí eu pego esse Reel, posto como Reel, porque o Instagram tá gostando de Reel. Se estivesse gostando de carrossel, era um carrossel que eu postava. Se estivesse gostando de um post no feed, seria um post no feed que eu ia fazer. Se fosse o Stories o bom, eu postaria no Stories. E esse mesmo vídeo eu poderia postar em todos esses. Mas vamos só resumir e falar o simples. Eu poderia postar esse vídeo no meu Reel? Sim ou não? Sim. Algumas pessoas iam ver orgânico e outras no distribuição natural ali do descoberta, dependendo se caísse no algoritmo, né? Sim. Só que tem um botão ali chamado impulsionar. Ou boost, se o cara tá em inglês. E lá nesse botão, você pode pagar pro Instagram mostrar isso para mais gente. Isso é comprar visualização. Sozinho, o seu Reel chegou em 10 pessoas. Aí você paga R$10 para ele chegar em 100. Você paga R$100 para ele chegar em 1.000. Não sei, tô falando números aqui. Dependendo do seu público, de quanto foi bom o vídeo, você vai pagar menos para ver mais gente. Ou vai ter que pagar mais para ver um pouquinho mais de gente. Mas eu ensino a minha galera a impulsionar. O cara tem R$100 para fazer um teste, R$10 por dia, por 10 dias, irmão. Se apresentando. Faz 2 versões, vê qual que funciona mais, pausa o que não foi tão bom, cria outro. Então, todos os dias você vai ter novos seguidores te seguindo. Todos os dias. Você faz isso? Eu? É. Sim. Você faz. Já fiz. Só que quem está em casa, às vezes, não faz isso. E ainda assim, sem fazer, não ganha 2 ou 3 seguidores por dia? Sim. Então, quando você impulsiona, você não vai ganhar 2 ou 3, você vai ganhar 20 ou 30, né? Sim. Eu invisto em trazer novos seguidores. Eu pergunto pro Instagram, porque tem lá no meu painel, quais foram os conteúdos que mais trouxeram seguidores. Aí eu vou ver os conteúdos. Alguns, pô, sou eu com a minha filha. Nada a ver. Deu bom porque a minha filha é linda. Mas ela talvez não seja a melhor pessoa para trazer alguém que vai comprar. Então eu dou uma filtrada nos que mais trouxeram seguidores e que tem relação total com o meu negócio. E aí eu pego os 10, boto R$10 por dia em cada um desses 10, dá R$100 por dia, 10 dias dá R$1.000. Eu invisto bem mais, tudo bem? Mas pro cara que tá no início, eu falo para fazer um teste com R$100 se é o que ele pode, R$1.000 se é o que ele pode, R$10 se é o que ele pode. E ver a qualidade dos seguidores que vem. A maioria é ruim. Mas você não precisa da maioria. Mentoria é para minoria. Tem muita gente que fica com medo de vender mentoria porque fala, mas a maioria da minha audiência é pobre, a maioria da minha audiência não pode comprar. Da minha também. Porque mentoria é para minoria. A Ferrari tem mais de 30 milhões de seguidores. 30 milhões. Entra no perfil da Ferrari e vai lá em seguidores e vê a cara dos últimos 10. Ah, quem vê cara não vê coração. Ah, vê sim. Entra para ver os últimos 10 e vê se eles parecem que vão ter Ferrari em algum momento da vida. Dos 30 milhões de seguidores da Ferrari, sabe quantos carros a Ferrari faz por ano? 16 mil da última vez que eu procurei para o estagiário, o ChatGPT. 16 mil por ano. 30 milhões de seguidores, 16 mil carros vendidos. Sendo que muitos são para outras pessoas que já tinham Ferrari e estão trocando, não é isso? Mas perceba, se a Ferrari fosse fazer uma pesquisa com os 30 milhões de seguidores para perguntar quem eles são, os gosto pessoal deles e as demografias deles e o poder aquisitivo deles, quanto que eles ganham em média, a Ferrari não ia fazer a Ferrari. Ela ia fazer o Ford Ka, não é? Sim. Tá sacando? Tô sacando. Então as pessoas erram porque elas levam em consideração a maioria, mas a maioria ela não vai comprar. E ela não vai comprar o produto de 100 mil, não vai comprar o produto de 10 mil e o produto de R$100 ela também não vai comprar. A maioria não compra. Se você botar um produto de R$10 para vender, a maioria não vai comprar. Então, se é a minoria que compra, existe uma minoria que compra o ticket mais alto? Sim, então venda para esses. Mentoria é para minoria. Então a audiência é importante, só que a audiência se compra. E em tendo uma oferta, você pode investir em fazer o Instagram mostrar mais você e assim você aparece para um número maior de pessoas. Por que eu posso investir não 1.000, não 10, mas 100 mil por mês? Eu invisto mais de 100 mil por mês em tráfego. Porque isso volta, pô. Eu faço mais de 1 milhão mês. E é que meu celular... Cara... Pode pegar ali. Eu vou pegar meu celular. E isso é muito doido, porque... Isso aqui é muito doido, porque... o que eu vou mostrar aqui é idiotamente simples, cara. Só que é uma forma bastante boa, cara, de mostrar como que
Como que você transforma seguidor em cliente, cara? Boa. E você pode fazer também. Ó, tô com 707 mil seguidores. Inclusive, se você não me segue ainda, entra em @VictorDamasioOficial. E me segue aí. @VictorDamasioOficial. Cara, Vitor... primeiro, eu tenho uma automação com o ManyChat que dá boas-vindas para todos os seguidores novos. Tá. Eu tenho isso. Só que isso é uma novidade. Por anos eu não tive porque o ManyChat não tinha isso. Uhum. Mas mesmo quando não tinha automação, e é mesmo agora com a automação, eu dou boas-vindas por cima da minha automação. Ah, mas para todo mundo? Não. Eu dou boas-vindas para quem tem cara de Pix. E esse é o corte do cancelamento, né? Ai, Vitor, cara de Pix, olha o que ele falou. O julgamento tá na sua cabeça. Eu não falei qual que é a cara de Pix. Você que julgou. Então, mas quando eu falo cara de Pix, a pessoa pensa em alguma coisa, né? É essa coisa aí mesmo. Mas o julgamento não é meu, tudo bem? Eu só tô falando um termo, eu tô tentando não ser não cancelável. Mas eu vou te explicar o que é a tal da cara de Pix, amigo. Vou clicar nesse cara aqui que me seguiu agora. O nome dele é Francisco. Não vou mostrar ali pra eles não, pra eles ficarem curiosos, mas qual é a chance desse cara comprar de mim? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Fala por quê. Porque é um cara com pouco seguidor. Pouco não. 61 seguidores. Quantos posts ele fez? Nada. É fechado o perfil daí. É um fake, provavelmente. Ou é alguém que não sabe o que tá fazendo. Não tem nada escrito na bio, né? Que mais? Nada escrito na bio. Uma foto esquisitíssima, né? Foto muito esquisita. Não vai comprar, beleza? Beleza. Hoje ele começou a me seguir. A minha automação é automática. Mandou boas-vindas pra ele. Se for alguém legal por trás de um fake, talvez tenha uma conversa, mas a chance é quase nenhuma, né? Mas vamos procurar que hoje, nesse mesmo dia de hoje, tem outra pessoa que me seguiu. A Jaqueline. Deixa eu ver aqui. Tem mais chance dela comprar de mim? Pô, muito mais, né? Por quê? Tem uma descrição boa na bio, ela Trabalha com imóveis. Trabalha com imóvel, aberto, ela botou até onde ela mora. Não né? tem muitos seguidores também, né? Não tem muitos seguidores, né? Mas botou a região. Ela fez stories nas últimas 24 horas? Fez. Tem uma aura em volta do nome. A foto é suficientemente profissional? Sim, sim. Ela fez quantos posts? 255 posts. 255 posts. São os melhores posts do mundo? Talvez não, mas ela claramente está tentando usar profissionalmente. O que eu sinto falta aqui? Um link na bio. Meu cliente tem link na bio. Se o cara tem link na bio, essa é a minha cara de Pix. Se o cara tem link na bio, ele está mandando audiência para algum lugar e ele está jogando o jogo. Ela não tem o link na bio. Ela trabalha com imóveis e tal. Então, ela é uma boa pessoa para eu abordar. Ela não é a perfeita, não é a ideal, porque faltou o link na bio. Beleza? Mas ainda assim eu vou mandar mensagem. Ó, minha automação já foi, não é? Já. Minha automação já foi. Mas olha a mensagem que eu mando pra ela. Ô, Jaqueline, tudo bom? Eu vi que você começou a me seguir. Aqui em cima foi uma mensagem da automação que vai pra todo mundo. Mas eu tô aqui pessoalmente te mandando uma mensagem, porque eu vi que você trabalha com imóveis, né? Eu vi que você já tá postando conteúdo, já tá construindo uma audiência. Você tá aqui mais pelos meus vídeos mesmo, ou você quer ajuda pra escalar no digital? Quantos segundos levou? 16 segundos. Caiu meu irmão? Morri? Não. Cara, é um carinho, é um cuidado, é um zelo, né? É um zelo. E aí, ó, vamos procurar outro que tem o link na bio. Tudo isso foi hoje, tá? Fernando. Ó, Fernando. Olha isso aqui, ó. 10 mil seguidores. Odonto. Bucomaxilo. Boa. Tem um arroba da clínica. Tem um link na bio. Olha isso aqui. Tem chance de comprar de mim? Pô, esse aí demais. Demais. Mais do que a outra, né? Tem Muito mais seguidores. mais. Tem 10 mil seguidores, né? Perfil mais profissional. Já tem um link na bio, né? Sim. Olha só, eu vou mandar a mesma mensagem. Ó, automação em cima. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Extração de siso. Clínica. Beleza. Fala aí, Fernando, tudo bom? É o Vitor aqui. Cara, eu vi que você começou a me seguir. Aqui em cima, inclusive, é uma automação, mas agora sou eu pessoalmente, não é IA, sou eu mesmo. Você tá aqui mais pelo conteúdo? Ou você está pensando em criar uma mentoria para outras pessoas que trabalham com odontologia? Eu vi que você tem a sua clínica, eu vi que você tem um link aqui na bio que vai para a clínica, mas você já pensou em fazer mentoria ou para leigos ou para outros profissionais? Quantos segundos? 23. Por quê? Segundos. Porque esse parece mais do que a outra, porque tem um link na bio, porque tem mais seguidores. E você mesmo faz isso todo dia? Eu mesmo. O próprio Vitor. Eu acho ridículo esse termo, mas... Nossa, o próprio Vitor... mas por que eu tenho um time de 30 pessoas. Só que, se alguém do meu time mandar essa mensagem, tem o mesmo efeito que eu? Não. Não. Agora, qual é a diferença disso para cold outreach? Sabe o que é cold outreach? Sei. Para quem não sabe, cold outreach é você alcançar alguém, fazer um contato frio. Você ir no perfil de alguém e tentar vender.
Cara, não é isso que eu tô ensinando. Tem gente que confunde isso com cold outreach. Eu tô só dando as boas-vindas pra alguém que bateu na minha porta, cara. Esse cara viu algum conteúdo meu, ou porque alguém mandou, ou porque o anúncio apareceu, ou porque organicamente apareceu. Ele bateu na minha porta. Como? Me seguindo. Se você tem uma loja de roupa e alguém entra na tua loja de roupa, você não espera que você ou alguém do seu time vire e fale, você quer alguma ajuda? Precisa de alguma coisa? A maioria vai falar, tô só olhando, né? Mas se você não der boas-vindas, você é um idiota, né? Sim. O Instagram é minha loja, cara. O meu funcionário é o ManyChat, porque eu não vou pagar uma pessoa para mandar esses boas-vindas para todo mundo. Eu poderia. Tem gente que faz, social seller, né? O meu ManyChat dá as boas-vindas para todo mundo. É quase que um ding-dong, seja bem-vindo à loja. Tá lá. E se a pessoa clicar, ela compra, porque o meu ManyChat vende. Só que para as pessoas que se... Cara de Pix, né? Isso aí vai dar cancelamento, né? Mas para as pessoas que têm mais chance de comprar de mim, eu e mando um áudio. Mas, Vitor, vale a pena? Vale. Eu digo que eu faço R$1 por mês por seguidor por causa disso. E que quem não faz R$1 por mês por seguidor é porque não tá fazendo isso. Cara, golaço. Por quê? 24 horas depois dessa mensagem aqui, tem algumas chances. Ou ele pode comprar meu programa de 120 mil, ou o meu de 60 mil, ou o meu de 30 mil, ou o meu de 5 mil, ou o meu de 1.000, ou nada. Na maior parte das vezes, nada. Mas eu já vendi cada um desses tickets 24 horas depois do cara me seguir. Então, vale a pena dar boas-vindas. Vale a pena tratar a pessoa como uma pessoa. Não são números, são pessoas. Não são leads, são pessoas. E sim, se é uma rede social, cara, isso aqui é ser social. Então eu dou as boas-vindas. E esse é o meu funil. As pessoas querem um funil, né? Meu funil. Me apresento, impulsiono, o Instagram me traz um novo seguidor. Quando ele vem, eu falo, oi, você quer ajuda? Foda, hein? Até babei aqui. Gostei, cara. Muito foda. Principalmente pela humildade intelectual e, cara, no final do dia a pessoa tá comprando você. Então ninguém é melhor do que você pra falar com a pessoa. É óbvio, né? Mas hoje até parece loucura. Mas é óbvio. É óbvio. É uma Como obviedade. tudo que eu ensino, cara. Tudo que eu ensino é extremamente simples. Extremamente simples. Cara, Vitor, o papo foi ótimo. A gente tem que voltar lá pro nosso evento que a gente tá junto. Queria te agradecer demais pela conversa. Amigo, foi um prazer. Queria te dar um presente que é uma minimal, por favor. Cara. Top, né? Obrigado. Eu sou suspeito pra falar. Tô a galera tô todo de minimal. Sou parceiro dos caras. Eles apoiam o seu podcast? Eles apoiam o meu podcast. Obrigado. Mas é a roupa, eu costumo dizer que é a roupa do homem moderno, cara. É a roupa que você consegue botar no início do seu dia, você consegue ir até o happy hour e é feito de algodão egípcio, não dá bolinha, não desbota e com certeza é um material mais eficiente que você vai conseguir utilizar no seu dia a dia. Eu tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, eu gosto muito, obrigado. Boa. Pessoal, Papo de Seu 15% de desconto, fiquem super à vontade para utilizar. Muito obrigado, vocês também. Quer deixar por último suas redes sociais para a galera te achar? Acho que você já deixou, mas por favor, reforça aí para a galera. Eu quero. Você pode entrar em vidadementor.com.br para conhecer esse meu programa sobre criação, venda, entrega, escala de mentoria. Não importa se você está do zero absoluto ou se você já faz milhões, eu posso te ajudar. E se você quiser me inscrever no Instagram, @VictorDamasio_oficial. Se me seguir, vai ter uma automação que vai mandar uma mensagem. Mas se você chegou até o final desse podcast, eu quero que você escreva tudo junto, Papo de CEO. Para eu saber que você veio daqui, aí a automação vai entender que você veio daqui. Até aqui é a automação. Mas a partir daqui, se você escrever um parágrafo para mim, eu prometo que eu, Vitor, vou ler pessoalmente. E vou te dar ou o coraçãozinho ou te responder, dependendo do que você escrever. Não é meu time, não é IA, não vai ser automação, vai ser eu. E eu tô falando isso no final do episódio e não no começo do episódio, porque eu não sou bobo nem maluco. Então, se você ficou 1h10 aqui com a gente, você certamente é uma pessoa qualificada e vale a pena essa atenção. Eu realmente acredito que tratar a pessoa do outro lado como uma pessoa paga muitos dividendos no longo prazo. Caraca, golaço, hein? Última aula aqui desse cara, que é o mentor dos mentores. Agora você falou com mais confiança, cara. Falei, cara, porque tive uma mentoria aqui agora. Eu tô com várias ideias no começo do episódio ele falou mais ou menos. Repararam? Volta no começo do episódio pra vocês verem. Agora sim, agora entendeu? Agora eu peguei a parada. Maravilhoso, cara. Corta não, deixa isso aí, cara. Deixa isso aí. Galera...
Muito obrigado pelo podcast. Aula com esse cara. Dario_Pérez no Instagram, no LinkedIn. Sinta-se à vontade também pra falar lá. Sou eu que respondo pessoalmente todo mundo. Um abraço. Não deixem de curtir e compartilhar esse podcast. Espalhem a palavra para mais pessoas que precisam escutar sobre isso. Para aquele teu amigo que às vezes é professor, às vezes é químico, às vezes é engenheiro. Tem muito conhecimento e precisa destravar a próxima chave para poder, de fato, construir conteúdo relevante e também ter mais sucesso na vida profissional, ajudando outras pessoas, que é algo muito bom, né, cara? No final do dia, isso é ótimo. Maravilhoso. Valeu, pessoal. Até a próxima e tamo junto.